Segunda Crônicas, capítulo 7, o versículo 11. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Vamos orar, né? Para que Jesus venha falar conosco através da sua santa palavra. Jesus querido, Jesus amado, eis aqui, Senhor, tua palavra lida neste momento. Peço agora, Senhor, que não seja mais eu, mas sim a ti, Senhor, que venha falar comigo e que venha falar com a tua amada igreja nesta noite. Estamos aqui, Senhor, reunidos neste dia, nesta campanha poderosa de libertação, ó Pai, pedindo que tu venhas falar conosco, Deus. Venha nos alimentar da tua palavra, Jesus. Oh, Deus querido, Deus amado, confirma a tua vitória, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a palavra do Senhor fala, né, a respeito de Salomão. Aleluia, Jesus. E aqui nesse versículo 14, ao qual nós lemos, é um versículo muito bonito, que Jesus fala, né? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, aleluia, Jesus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então a igreja está aqui, está escrito, está dito pelo próprio Jesus, aleluia, que para a gente poder receber as coisas do Senhor, nós temos que o quê? Colocar a nossa casa na presença do Senhor, aleluia, Jesus. Como fala, né? Colocar a nossa casa em ordem, aleluia, Jesus. Que se nós tivermos a nossa casa em ordem, muitas coisas o Senhor fará por nós. E o que eu posso dizer de ser assim a casa em ordem? A casa em ordem é o que, igreja? No meu modo de pensar, cada um tem um modo de pensar. No meu modo de pensar, colocar a casa em ordem é o que? É fazer a vontade de Deus, é obedecer a santa doutrina do Senhor, é fazer tudo aquilo que o Senhor nos pede para fazer, porque está tudo aqui na palavra do Senhor. Tudo, a doutrina do Senhor está aqui, neste livro santo, que Jesus deixou para nós, para que nós não fôssemos o quê? Enganados. Aleluia, Jesus. Então, se a gente colocar a nossa casa em ordem, o Senhor vai pelejar por nós. Aleluia, Jesus. Porque aqui, ó, no versículo 15, ele também fala: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então estará aberto e atento aos seus olhos e ouvidos a sua oração também. Aleluia, Jesus. Então, igreja do Senhor, muitas pessoas falam, aleluia, Jesus, glórias a Deus, que às vezes não consegue sair dos seus caminhos tortuosos, que não consegue, aleluia, Jesus, se converter, né, dos seus pecados. Mas nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus santo, forte e verdadeiro, que nos ajuda. Aleluia. Quando você vem para a presença do Senhor, você não vai mudar da noite para o dia, porque quem faz essa transformação é Deus. Aleluia, Jesus. Quem transforma é o Senhor. E a transformação dele começa da onde? Do seu interior. Por quê? Porque o inimigo, ele luta muito
no pensamento das pessoas, jogando setas, ainda mais de pessoas que fazem a vontade de Satanás. Então, a pessoa está ali fazendo a vontade do inimigo, aí ela começa a ir para a igreja. Por quê? Porque ela sente um toque ali, mas o inimigo está lutando. Aleluia, Jesus. O que o inimigo vai fazer? Ele fica desesperado. Oxe, vou perder uma alma para o inferno, né? Porque quanto mais almas para o inferno ele conseguir, ele vai ficar contente. Aleluia. Porque é isso que o diabo quer. Ele quer ver todo mundo mal, todo mundo ruim, e todo mundo indo para onde? Para o inferno. Aleluia, Jesus. Só que, quando você vai na igreja ali, aleluia, Jesus, você deu o primeiro passo para o Senhor. Aleluia. É o primeiro passo que você deu para o Senhor. E o Senhor fala: dê um passo para mim que eu darei 1000 a você. Aleluia, Jesus. Então, se você der esse passo para o Senhor, Ele, aleluia, Ele vai de encontro com você. Glórias a Deus, glória a Jesus. Quando eu me converti, eu sempre fui da igreja católica. Aleluia, glórias a Deus. Fiz todas aquelas coisas que a igreja católica tem, que é comunhão, eucaristia, crisma e tudo mais. Era até coroinha de igreja quando eu era criança. Aleluia, Jesus. A minha família sempre foi da igreja católica. Toda a minha família, tanto da parte de pai quanto da parte de mãe. São tudo ali do pé do padre. Glórias a Deus. Então, quando eu conheci a igreja evangélica, foi quando eu vim para Londrina, quando eu casei com o Luciano. Eu nunca tinha ido numa igreja evangélica, eu não sabia como era. Aleluia, Jesus. E na época, foi na Deus é Amor. Aleluia, Jesus. Então, ali, certo dia a gente foi. Eu cheguei lá na igreja. E eu fiquei lá na igreja por 5 minutos. Entrei, sentei e zarpei. Aleluia, Jesus. Saí lá pra fora. Aí foram atrás de mim. Por que você saiu? Foi até o Luciano que foi atrás de mim. Por que saiu? Nada. Falei, essa igreja aí? Olha que povo louco ali, tudo berrando, falando esquisito. Essa igreja só tem doido, né? Mas eu falei assim, porque eu não sabia, não conhecia. Fiquei realmente, igreja, naquela época com medo. Falei, nossa, esse povo tá estranho. Mas, fui. Fiquei 5 minutinhos, depois eu fiquei o resto tudo lá fora. Nem voltei para dentro da igreja. Mas nesse dia, veio uma irmã obreira, que foi até minha madrinha de casamento, Maria Flor. Ela foi atrás de mim também e falou para mim dessa maneira: não fique assim. Você está vendo aquela pessoa que está lá no altar? Falei, sim. Ela falou, um dia é você que vai estar lá. Falei, amém. Mas naquela dúvida, que a gente nunca leva as coisas a sério. Por isso que muitas vezes hoje em dia as pessoas não recebem a bênção do Senhor, porque não leva a sério, não acredita, não confia, não tem fé, e coloca o quê? O será na frente. Essa palavrinha, ela tem muito poder, igreja. Se você colocar na frente, será. Tire o será da sua vida. Tire o será da sua vida e você vai ver a mudança. Tem que ter fé e confiança no nosso Senhor. Eu sei que às vezes é difícil, é complicado, porque nós somos carne. Nós somos carne, falhos e pecadores. Mas igreja do Senhor, se a gente tirar esse será e orar com fé, clamar com fé ao nosso Senhor, está aqui o versículo 14 e 15, que não nos deixa enganar. Ele vai abrir os olhos e atentar os ouvidos à nossa oração. Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo que ordenei, e guardares os meus estatutos e juízos, também
confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi, teu pai, dizendo, não te faltará varão que domine em Israel. Aleluia. Então, aqui é uma promessa do Senhor de bênção e vitórias, Aleluia, Jesus. Só que no versículo 19 fala, porém se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos, os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e a vós prostardes a eles, então eu arrancarei da minha terra que lhes dei, lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. Então, o Senhor tem promessa de bênção, tem promessa de maravilhas para as nossas vidas. Mas, se você se desviar um cadiquinho, aí já era, igreja. Aí já era, aí a gente já, aleluia, já magoou o Senhor Jesus. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E então ali ele já vai, afastar, já não vai mais, estar ouvindo a nossa oração, não vai estar, aleluia. Porque o Senhor, ele fica triste, igreja, quando a gente se desvia do caminho do Senhor. O Senhor fica triste, aleluia, Jesus. Assim como antigamente, o Senhor ficava triste, hoje em dia ele também fica. Porque o Senhor não quer ver ninguém fora da presença dele. Só que é muito difícil, aleluia, Jesus. Por quê? Porque Satanás luta muito com as vidas. Ele luta demais da conta, aleluia, Jesus. Porque ele veio nesse mundo somente para matar, roubar e destruir, que é a função do diabo, é a função de Satanás, é essa. Aleluia, Jesus. E Deus veio para quê? Para nos dar vida e vida com abundância. Só que para nós termos essa vida com abundância, temos que estar na presença do Senhor. Temos que estar firmados na rocha que é Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Então, igreja, se nós, aleluia, Jesus, ficarmos firmados no Senhor, seguirmos a sua doutrina, os seus mandamentos, aleluia, Jesus. Todos conhecem, os mandamentos do Senhor. E a doutrina, igreja, não tem como você ser enganado. A doutrina, ela está aqui, nesse livro santo, que é a Bíblia Sagrada. Então não tem como você ser enganado. Basta você ler, mas não somente ler como você está lendo um livro, um jornal. Você tem que ler e prestar atenção, porque a palavra do Senhor é feita muito em parábolas, Aleluia, Jesus. Então você tem que abrir os seus olhos ali, os espirituais. Pede para Deus ali no momento que você vai ler: Senhor, me dê sabedoria, me dê entendimento. Que o Senhor vai dar entendimento e sabedoria para você na hora que você for ler a palavra. Então, se nós fizermos isso, igreja, nós não ficaremos enganados, porque a doutrina do Senhor está toda aqui. E a doutrina do Senhor, ela é uma e única e não muda. Quem muda é o homem. Aleluia, Jesus. O homem que muda. Só que Deus fala: ai daqueles que mudar um tio da palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Então, muitas igrejas aí permitem tudo. Aleluia, Jesus. Ô pastor, eu posso fazer isso? Pode. Pastor, eu posso fazer aquilo? Pode. Pastor, eu posso usar isso? Pode. Eles podem. Mas uma coisa eles não vão poder, que é ir para o reino de Deus. Porque para ir para o céu tem que ter renúncia. Se não haver renúncia, não vai. Você tem que renunciar. Renunciar tudo e servir somente a Deus de todo o coração. Aí sim você tem direito à salvação. Aleluia, Jesus. Então, muitas vezes, até eu comentei essa semana com a minha filha. Ontem, foi onde que eu fui na costureira levar umas roupas minhas para fazer uns ajustes. Aí, eu vi ali que foi o próprio Satanás fazendo aquela pergunta, mas tudo bem, não vou discutir com o capiroto.
A mulher estava lá medindo, eu pedi para ela, falei, eu quero que você aperte aqui, aqui, por causa de tal coisa. Aí ela falou, quando você está arrumando por quê? Por causa do que os outros vão pensar ou porque você não gosta? Falei, não, eu estou mandando arrumar porque eu me sinto mal. Porque quando eu coloco uma roupa, é o próprio Deus, né? O próprio Espírito Santo de Deus tocando em mim que não está agradando Ele. Aleluia, Jesus. Falei, então eu não estou arrumando porque o que os outros vão pensar. Eu estou arrumando por causa que o que Deus vai pensar. Aleluia, Jesus. Aí ela ainda perguntou, mas quando você era do mundo, você usava essas roupas? Falei, não usava, mas o que? Eu era do mundo. Eu não sou mais do mundo, eu sou de Deus agora. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que seguir a vontade do Senhor. Então ali eu vi que foi pro Satanás perguntando. Mas, amém, né? Ele foi derrotado. Para a honra e glória de Jesus Cristo. Então, aleluia, Jesus. Se nós permanecermos assim, igreja, fiel e tementes ao nosso Deus, o Senhor vai ficar atento à nossa oração, ao nosso clamor e a tudo que a gente pedir para Ele. Aleluia, Jesus. Então, igreja, fique firme com o Senhor. Mesmo que venha o vento, a tempestade, o temporal, o furacão, o tsunami, o que vier, fica firme na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Não estamos sós. O que tiver que passar, você, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco a todo momento. Por quê? Porque nós estamos aqui perante Deus, seguindo a palavra do Senhor e obedecendo a doutrina dele. Aleluia, Jesus. Então nessa noite é essa palavra do Senhor para o nosso coração. Fica firme com o Senhor. Aleluia, Jesus. Não olhe para a direita nem para a esquerda, somente olhe para frente e marche. É o que o Senhor fala para nós nesta noite. Amém? Que o Espírito Santo de Deus venha falar mais em cada coração, né? Aquilo que eu não soube expressar nesta noite. Aleluia, Jesus.